Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Dando início à reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural, nesta manhã de quinta-feira, quero dar as boas-vindas a todos os senhores, as senhoras, a deputada Marlene, e quero iniciar aqui já fazendo uma espécie de chamada aqui dos nossos deputados, até para nós termos uma noção, e pedir para que a assessoria faça contato também com aqueles deputados que não estão conseguindo acessar o link. Por isso, confirmo aqui a presença do deputado Mocelin, deputado Marcos Vieira. Deputado Marcos Vieira está presente? Ainda não. Deputada Marlene. Deputado Neudi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os membros. Estamos aqui a postos. Bom dia, deputado Neudi. Deputado Volney Weber. Tinha informação que estava tendo dificuldade de acesso à rede. Deputado Moacir Sopelsa. Então, peço para que a assessoria faça contato com esses deputados e tente viabilizar o acesso a eles à nossa reunião. Ao passo, estou vendo aqui, ao canto aqui, a entrada do deputado Moacir Sopelsa, aqui em cumprimento, e também registro a presença. Nós temos, na manhã de hoje, também aqui, os convidados para esta reunião, o secretário adjunto da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, nesse ato representando o secretário Ricardo de Gouveia, né, a qual aproveitamos aqui também para desejar uma rápida restabelecimento, o engenheiro agrônomo Ricardo Mioto, que aqui secretário adjunto, que aqui representa a Secretaria de Estado da Agricultura, também o nosso presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, da mesma forma também o José Walter Dresch, que é o presidente da FETAESC, o Humberto Bica, diretor de extensão da EPAGRE, e o René Doro, que representa o Instituto CEPA. Senhoras e senhores, esta reunião foi convocada pela Comissão de Agricultura, dada, desculpa, acabamos deixando para trás aqui também, o coronel João Batista, que é o secretário da Defesa Civil, muito importante nesta reunião. Obrigado pela presença e participação, coronel João Batista. Nós convocamos essa reunião em comum acordo com todos os deputados membros da Comissão de Agricultura, preocupados e também das demandas que têm chegado aqui na Assembleia Legislativa, tendo em vista a estiagem prolongada, há mais de um ano em nosso estado, que estamos trabalhando com o déficit hídrico e que tem causado uma série de transtornos aí ao setor agropecuário. E por ser um setor estratégico, no desenvolvimento do estado, mas mais ainda nesse momento como produtor de alimentos para o estado, por isso esta reunião, para fazermos uma avaliação e ouvirmos aí a todas as instituições que estão envolvidas no setor. Nós temos aqui nessa reunião um tempo bastante limitado, em função de que logo à frente teremos espaço, a rede sendo ocupada também pela comissão da CPI, que está trabalhando também na Assembleia, por isso nós vamos limitar o tempo de cada um e no final nós teremos também as perguntas. Por isso, já dando início, então, eu gostaria só de colocar, nós já encaminhamos para o gabinete de cada deputado, durante a semana, uma cópia da ata da reunião ordinária da Comissão de Agricultura, da última ata, e eu coloco agora em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, aqueles deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, então está aprovada a ata da última reunião da Comissão de Agricultura. Ato seguinte, nós teremos um tempo
entre as duas federações de agricultura, a FAESC e a FETAESC, inicialmente, para usarem da palavra, para colocarem a sua visão a respeito disso. E logo em seguida nós vamos ouvir também o Coronel João Batista, que eu sei que ele tem que participar de uma outra reunião mais à frente também, e aí ouviremos o secretário da Agricultura, e aí passaremos as perguntas que cada deputado tem a fazer, para que a gente possa ter a maior produtividade possível. Então, eu convido agora o Zezo Pedroso, representando a Federação da Agricultura, pelo tempo de até 5 minutos, para deixar suas considerações nessa reunião. Obrigado, Zezo, seja bem-vindo. Ô Zezo, peço que você ligue o seu microfone, que está desligado, ou que o pessoal aqui da assessoria ligue o microfone dele. Continua desligado. Desculpe, estava desligado. Obrigado. Bom dia a todos. Através do deputado Zé Milton, quero cumprimentar a todos os senhores deputados que formam essa comissão, que é o nosso oásis, onde nós, quando nós estamos em dificuldade, a nossa atividade é aí que nós vamos buscar a guarida, informação e tomada de decisões, já concretamente realizada em muitas e muitas vezes. Quanto ao assunto da estiagem, o primeiro contato que eu tive com essa situação, porque essa epidemia rouba as atenções de todos nós, estamos todos preocupados com ela, e a estiagem foi chegando devagar e nós não nos apercebemos. Mas a primeira situação adversa, resultado da estiagem, foi a Federação da Agricultura recebeu da Associação de Produtores de Maçã de São Joaquim a solicitação que nós solicitasse, através dos órgãos competentes, da Secretaria da Agricultura, principalmente, tivemos contato, então, com o secretário Ricardo, e que era uma solicitação da perfuração de poços artesianos, porque já estava começando a faltar água, inclusive para os animais e também até em casos extremos para a própria população. Eu sei que a Secretaria da Agricultura tomou as providências, abriu crédito, eu não sei se isso já está concretizado, viabilizado, o secretário adjunto está aí, o Mioto certamente pode explicar depois. Então, esse foi o primeiro contato. O segundo foi produtores da região oeste que foram em busca de prorrogação e dar alguma informação através do banco, quase sempre o Banco do Brasil, que é o banco responsável maior pelos financiamentos da área rural, e ele encontrou, não digo dificuldade, mas alguma informação contraditória, porque, em primeiro lugar, os municípios tinham que decretar estado de emergência. E eu, muitas vezes, como falei, as atenções estavam mais voltadas para a epidemia, e não sei se todos os municípios que estão sofrendo com essa estiagem tomaram essa decisão. Porque ainda ontem à noite eu recebi informação, e certamente os senhores também receberam, que o Conselho Monetário Nacional se reuniu e foi falado nessa resolução 4816, né, agora desse ano, e é onde que eles devem facilitar ainda mais a situação de quem está em estiagem e ainda somada com o coronavírus, né? Então, o secretário, essa é mais ou menos a posição que nós temos. Espero, eu não vi se você falou, se o Banco do Brasil também está presente nessa audiência pública, porque certamente ele é uma peça importante para, nesses momentos, todos os produtores que têm algum financiamento, isso nós estamos vendo a nível de Brasil, que seja dado uma atenção especial, porque nós estamos, como sempre tenho falado em todas as oportunidades, nós estamos vendo duas situações adversas, que é a epidemia e também a estiagem. Felizmente, ontem choveu na maioria das regiões produtoras. Aqui, eu estou aqui em Erval Velho, minha terra natal, na minha propriedade. Choveu 40 milímetros, mas está muito longe
de resolver o problema se nós olharmos a defasagem que temos de milímetros de chuva que deixaram de ocorrer nesse ano, principalmente nesse início de ano. Então, era isso aí, presidente. Quero felicitar mais uma vez a comissão, que, como eu disse, em todas as situações que nós temos dificuldade, que o produtor rural do Estado encontra dificuldade, os senhores dessa comissão sempre nos acolhem e buscam soluções que efetivamente tenham acontecido. Muito obrigado. Obrigado, presidente José Zeferino Pedroso. Gostaríamos também agora, então, de ouvir o presidente da FETAESC, José Walter Dresch, que também está conosco, a quem eu peço que ligue o seu microfone, presidente Dresch. Obrigado. Bom dia, deputado Zé Milton, que preside a comissão. Bom dia aos demais deputados, bom dia aos colegas que fazem parte dessa videoconferência. Queria saudar o colega Pedroso pela explanação feita aqui do setor produtivo, da agricultura de Santa Catarina, e queria endossar, inclusive, reforçar aquilo que o Pedroso coloca, o presidente Pedroso coloca. Nós tivemos também essa informação da perda ocasionada por conta da estiagem à agricultura de Santa Catarina. Eu falaria nesse momento especificamente, ou mais direcionada na questão do Planalto Serrano, que atinge a região da Serra e vai até o extremo oeste de Santa Catarina, reforçando aquilo que o Pedroso coloca e dizendo que os nossos agricultores perderam praticamente toda a safrinha que seria o produto utilizado para silagem agora no período do inverno. Então, o setor leiteiro está muito atingido por conta dessa estiagem, que perde a safrinha, não consegue fazer a silagem necessária, se utiliza da silagem já produzida anteriormente para ir alimentando os animais, que a pastagem foi destruída pela estiagem, e aí ele tem sérios problemas de produção, diminuição da produção, aumento no custo, e inclusive nós já levantamos no CD Rural, na última reunião do CD Rural, essa necessidade de atender a questão da perfuração de poços artesianos, inclusive para todos os que de fato necessitam, e também foi levantado na última reunião do CD Rural de que os municípios, até o dia 9 de março, eram 9 de abril, eram 40 municípios que tinham decretado emergência, e a partir daí tinham ultrapassado os 100. E me parece que são poucos os municípios que a Defesa Civil já reconheceu a situação de emergência. Então, nós pedimos naquele momento que fosse enviado um ofício à Defesa Civil pedindo para agilizar a questão da análise das situações de emergência para podermos, a partir daí, encaminhar todas as discussões levantadas aqui pelo Pedroso no sentido do endividamento dos nossos agricultores, a possível prorrogação das parcelas que vencem agora e, inclusive, de alguns débitos com o Estado, como a questão do troca-troca de sementes, e também tomamos a liberdade para fazer uma solicitação para o Estado de disponibilizar um kit de pastagem de inverno para esses agricultores que são produtores de leite. Então, nós entendemos que é um momento muito oportuno, Zé Milton, para fazer essa discussão e para propormos algo que possa amenizar a perda desses agricultores com relação à estiagem, a partir da questão da água, dos créditos, vencendo agora, e das possíveis políticas que o Estado possa adotar como ajuda para esses agricultores, aquelas que eu citei até aqui. Eu acho que é importante, e inclusive agilizar, propor por parte da comissão e nossa aqui, para que a Defesa Civil agilize dentro do possível essa análise das situações de emergência para que a gente possa ir até as agências do Banco do Brasil e a própria superintendência aqui em Florianópolis para propormos algo em relação às dívidas dos nossos agricultores. Então, eu queria mais uma vez parabenizar o deputado Zé Milton e todos os deputados que formam a Comissão da Agricultura por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui acompanhando e levantando também aqui, reafirmando a nossa preocupação com o setor produtivo de Santa Catarina com relação à estiagem, até porque as nossas atenções elas estão muito voltadas para a questão da pandemia aqui no Estado, que preocupa a todos, não só os agricultores, não só os produtores, mas todo o Estado catarinense. Mas temos
essa questão da estiagem também, que é muito oportuno nesse momento para a gente fazer esses possíveis encaminhamentos e na busca de algumas soluções para o setor produtivo atingido pela estiagem também aqui em Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui na condição de diretor da FETAESC à disposição para contribuir nessa discussão futura. Obrigado. Deputado Zé Milton. Por favor, deputado Sobelsa. Deputado Zé Milton, eu não sei como que o senhor vai encaminhar, quem falaria agora. Eu só queria pedir se a IPAGRE ou se a Secretaria da Agricultura pudesse... A gente sabe dos prejuízos que tem, mas não se tem, assim, números confirmados ainda. ICEPA está presente, deputado Zé Milton? Sim. Se eles pudessem colocar isso para nós, não seria importante? Eu até consulto... Sim, deputado Sopelsa. Deputado Mas Sopelsa. depois debater. Isso. Vai ser colocado, deputado Sopelsa. Só eu não sei se o coronel João Batista ele pode permanecer conosco mais algum tempo. Quer ouvir o relatório da agricultura? Eu ia deixar a agricultura por último. Deputado José Milton, eu peço, se possível, falar, porque eu vou ter que me deslocar até a Leste, né, que eu tenho um compromisso aí. Certo. Então, deputado Sopelsa, vamos ouvir agora o secretário da Defesa Civil e registrar aqui e agradecer a presença também do deputado Volney, que eu estou vendo aqui, que está em São Luís do Gero, porque tem uma bacia plástica ao fundo lá e ele é fabricante desses equipamentos. Seja bem-vindo, deputado Volney. É proibido fazer campanha, aliás, fazer propaganda. Não, mas não é da bancada do Sul. Bom dia a todos, de forma especial, o presidente da nossa comissão, Zé Milton, a todos os companheiros, aos representantes das entidades que contribuem para o nosso Estado através da pecuária, da agricultura. Deixa meu bom dia a todos de forma especial e gostaria de deixar a minha inscrição, presidente, para depois... Nós vamos, em seguida vamos ouvi-lo, deputado. Eu só preciso ouvir o coronel João Batista, porque ele tem um compromisso em seguida, inclusive aqui na Assembleia, e tem que estar presencial aqui em função da CPI, que ele também vai trazer novas informações aqui. Coronel João Batista, muito obrigado pela sua presença na reunião e já deixo aqui algumas perguntas que foram feitas, inclusive pelos representantes dos agricultores, né? Com relação aí às dificuldades que nós temos tendo com a homologação dos decretos de emergência, o que o Estado pode fazer para facilitar isso, e gostaríamos também de saber qual é a sua visão e quais são as ações que a Defesa Civil está fazendo nesse momento com relação à estiagem, né, tendo em vista que a gente vive também aí a questão da pandemia do Covid, que também está prejudicando a agricultura catarinense. A palavra está com o senhor. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados aqui presentes. Vou falar de maneira bem rápida e não vou cumprimentar a todos individualmente. Nós temos realmente duas crises, né, simultâneas, a questão da pandemia, que afeta a economia, e também a questão da estiagem. Então, essa semana nós acionamos o grupo de ações coordenadas, que integra diversos órgãos do Estado, né, a agricultura também, a SDE, a própria União, Corpo de Bombeiros que está auxiliando, enfim, uma série de órgãos, EPAGRE, e nós, na verdade, já estávamos trabalhando conjuntamente há muito tempo, né, nessa questão de estiagem, só que agora nós chegamos numa situação que nós temos já 62 municípios, né, que decretaram a situação de emergência. Nós temos 56 municípios que estão inserindo dados no sistema S2ID e possivelmente, futuramente, vão solicitar essa homologação, vão fazer uma decretação de situação de emergência. Nós temos hoje 9% dos municípios catarinenses, né, 20 em situação crítica com relação à estiagem. Então, nós estamos analisando caso a caso, município a município, através das nossas coordenadorias regionais e também através da nossa equipe das diretorias de gestão de risco e de gestão de desastre, nossos hidrólogos, engenheiros hídricos. E nas reuniões que nós já fizemos, até anteriormente ao acionamento do GRAC, algumas questões já foram levantadas com relação
a como o Estado pode auxiliar. Como o Estado pode auxiliar os municípios nessa situação. Então, essa questão da Secretaria de Agricultura e Pesca com relação ao financiamento para a perfuração de poços é uma das ações que foi visualizada por uma das pastas do Estado. A questão da SDE está avaliando também recursos para perfuração de poços, mais para o ente público, né, para os municípios, recursos para isso. A Defesa Civil ela tem 2 registros de preços que podem ser utilizados, né, já contratados, um com relação às cisternas. Nós temos a condição de ofertar cisternas, alguns municípios têm essa necessidade, a gente já viu isso. A questão também de maquinário para fazer os reservatórios, isso a gente tem condição. A União já sinalizou a possibilidade, né, os municípios vão ter que fazer o plano de trabalho, mas a gente está vendo uma forma célere de avaliar a questão de recurso para caminhão-pipa, são R$ 9.500 por mês, por população de até 20 mil habitantes, né, para os municípios que têm mais do que 20 mil habitantes, né, os que tiver menos também vão receber pelo menos um caminhão-pipa. E a questão das cestas básicas, né, para a população rural. Então, tem um cálculo também, com base nos números do último IBGE, pegar a população rural, dividir por 4, então a cada mês vai ser ofertados as cestas básicas, tem um valor, se eu não me engano, R$ 88,90 por cesta básica. A questão que foi apontada aqui pelo presidente Pedroso, com relação, e também pelo diretor da FETAESC, com relação à avaliação por parte da Defesa Civil, da homologação das situações de emergência dos municípios, nós estamos aqui na Defesa Civil com uma força-tarefa, já foram homologadas 14 situações e nós estamos avaliando todas elas. Já na Casa Civil nós temos, imagino que um somatório das 14 que a gente já encaminhou, aproximadamente já umas 30 situações que vão ser, imagino que essa semana ou início da semana que vem, até porque mudou o chefe da Casa Civil, já homologadas, e a gente está fazendo de maneira mais célere possível. Fizemos reunião através da FECAM, com os municípios, né, mais de uma reunião, com os nossos coordenadores regionais, com os coordenadores municipais de Defesa Civil, porque muitas das situações nós já avaliamos mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e os processos eles estão vindo com incorreções. Então, isso é que está demorando um pouco esse trâmite, por essa questão de vai e volta, né, Defesa Civil e município. Mas nós estamos fazendo de maneira mais célere possível para que, né, essa análise ela aconteça. Foi até suscitado pela FECAM a questão de a gente avaliar uma decretação a nível de Estado ou a nível regional, ou uma homologação sumária desse processo. Nós vemos, né, nesse momento, que não há condição legal para isso, né? Nós não temos índices para que a gente faça isso, nem em nenhuma região e nem no Estado como um todo. Então, o que a gente está fazendo é acelerar os processos de homologação dos municípios e já fazendo contato com a União, né? Já abrimos as portas para os municípios com a União com relação à possibilidade de acessar esse recurso, então, para a questão dos caminhões-pipa, né? E para a questão dos itens de assistência humanitária, né? Mais precisamente a questão das cestas básicas. Então, acho que é isso com relação às perguntas que foram feitas. O Coronel Aldrin vai continuar aqui na reunião, né? Mesmo quando eu sair, e vai poder também participar e depois vai transmitir as informações que os senhores vão passar e vai ficar à disposição também.
Obrigado, Coronel João Batista. Só uma pergunta: qual a principal dificuldade que a Defesa Civil tem encontrado para homologar os decretos com relação aos municípios? Porque às vezes tem demorado e causa problema para o crédito para o agricultor e também para o prefeito, para a prefeitura, poder ter ações lá, abertura de postos e outras coisas que os municípios fazem. Quais são as principais dificuldades que a Defesa Civil encontra nesse momento com relação aos municípios? Assim, nós, com relação à Defesa Civil, à estrutura da Defesa Civil, nós temos capacidade plena de avaliar em 3 dias, no máximo em 1 semana, todos os processos que estão aqui com a gente, né? Na verdade, eles já foram todos avaliados e encaminhados aos municípios. O problema é que os municípios, mesmo nós ofertando treinamento para os coordenadores municipais, com o suporte do coordenador estadual, está havendo a inserção não completa de informações ou algumas informações que estão errôneas e com isso está havendo a tramitação, vai e volta, né? Tem município que já fez isso aí 4, 5 vezes. Então, isso aqui está tendo dificuldade. Então, por isso que a gente está entrando mais em contato com os municípios, com a FECAM e orientando a todos para que isso não ocorra mais. É isso que está acontecendo. A maior dificuldade é essa, deputado. Ok. Coronel João Batista, lhe agradeço aí a sua participação. Eu sei que o senhor tem outro compromisso em breve, portanto, se quiser permanecer conosco, será uma honra, mas fique à vontade. Na sequência agora, secretário Mioto, nós estamos com 3 pessoas aqui da Secretaria ligadas à Agricultura, e eu não sei como que vocês querem fazer a apresentação, se quem que vai falar primeiro e tal, até para passar as informações para nós, para que a gente possa logo em seguida iniciar um debate com os demais deputados. Não sei se vocês trataram de se organizaram para a apresentação, ou você fala, eu não sei como que funciona aí. Deputado, eu posso mostrar algumas, de maneira bem breve, acho que se o Humberto e o René estiverem de acordo, a gente trata disso. Eu mostro algumas telas da situação que a gente tem e números das estimativas de perda, que é o anseio do deputado Sopelsa, e aí depois a gente fica disponível para os possíveis questionamentos, né? Eu acho que podemos proceder dessa forma. Eu vou compartilhar, deputado, se me autorizar, o documento. Por favor. Então, só primeiro gostaria, deputado Zé Milton, agradecer a oportunidade, em nome do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura, de estar de novo aqui na Comissão de Agricultura. Para mim é sempre uma satisfação. Gostaria de aproveitar o nome do deputado Volney Weber, que está lá na nossa gloriosa São Lugero, para cumprimentar todos os outros deputados, fazer uma saudação especial ao Walter e ao Zezo Pedroso, que constituem o CD Rural aqui na Secretaria da Agricultura, que tem sido, o Conselho tem sido muito atuante, principalmente nos últimos 60 dias, nessa questão que a gente vem vivendo aqui. Então, eu vou compartilhar com os senhores aqui a apresentação, para a gente olhar uns números aqui. Vocês já conseguem visualizar? Sim. Está tudo ok. Bom, ótimo. Então, de maneira bem rápida, esse é um estudo que foi feito pela IPAGRE e pelo CEPA. Quero registrar aqui já um agradecimento especial ao Humberto, ao presidente Edilene, a toda a equipe de pesquisadores do CEPA. Um estudo que foi feito nas 16 unidades regionais da IPAGRE no estado. Os dados, eles são até o dia 10 de abril, mas se a gente considerar o que aconteceu depois de 10 de abril, tanto na severidade da estiagem, quanto essas precipitações que tivemos nos últimos dias, eu tenho bastante tranquilidade de dizer para os senhores que esses dados estão muito atualizados. Então, esse mapa mostra o número de municípios que tiveram que se utilizar de mecanismos de abastecimento de água, né? Complementação de abastecimento de água nas diversas regiões do estado, né? Então, vejam que foram 173 municípios que necessitaram de algum apoio para abastecimento de água, 140 deles só o abastecimento no meio rural, 2 municípios rural e urbano, e 31 municípios utilizaram de aporte de recursos de movimentação de caminhões-pipa, né, para abastecimento no meio urbano. E
foram 3.638 famílias que os pesquisadores da IPAGRE e os extensionistas levantaram esse número. 45 municípios apontaram que já estavam iniciando o processo de perfuração de poço artesiano, e eu destaco que esses números, eles com certeza são maiores porque alguns municípios não informaram essa condição. Então, esse número pode ser maior. Eu vou entrar em algumas atividades econômicas aqui, principalmente com destaque para a proteína animal. Esse mapa mostra a questão da avicultura de corte, e eu chamo a atenção dos senhores que nós tivemos nesse período, então, até 10 de abril, 419 avicultores no nosso estado que demandaram de abastecimento de água frente a essa questão da estiagem, e eles estão localizados na região oeste, extremo oeste, e esse número de 419 agricultores representa 7% dos nossos avicultores aqui no estado, e essa região que está sendo abastecida por falta de água representa 80% da nossa produção de aves aqui no estado. O mesmo mapa para a questão da suinocultura, nós temos esse número então até agora, 639 suinocultores demandando abastecimento externo de água frente à questão da estiagem, então 6,4% dos suinocultores, e também uma concentração muito forte na região oeste e extremo oeste, né? E essa é a região que representa 78% da nossa produção. A bovinocultura de corte, nós temos uma situação mais dispersa no estado, com relação a abastecimento de água em propriedades, um número bem menor de animais sendo abastecidos, 535 animais, 2% do nosso plantel aqui, da nossa produção, do total de animais, e o que representa essa região que está sendo abastecida 51% da produção, e aqui entra em toda a questão, principalmente da redução da oferta e da qualidade da pastagem também, que tem a ver com isso, e a própria situação de abastecimento de água. Uma questão que o presidente Walter levantou é a preocupação com a bovinocultura de leite, aqui eu chamo a atenção dos senhores também que pulverizado no estado todo essa questão de falta de água, de oferta para animais aqui. Nós já tivemos essa falta em mais de 1.400 propriedades que demandaram, bovinos que demandaram de abastecimento, né? E essa região representa 80% da nossa produção, uma concentração muito forte na região extremo oeste, questão bovinocultura de leite. E aqui, estimativas, esse era o número que o deputado Sopelsa estava solicitando no início, são 10 culturas, da produção vegetal e leite, e aqui eu destaco para os senhores os prejuízos. Então, nós temos uma estimativa de perdas que superam a casa de 430 milhões de reais nas diversas culturas. Aqui, se a gente ir para a questão soja, milho, soja a gente tem uma estimativa de perdas de aproximadamente 200 milhões de reais, milho 130 milhões de reais, leite, neste período de março e abril, a gente deixou de produzir 26 milhões de litros, né, e isso implicou numa redução de movimento econômico de aproximadamente 33 milhões de reais. A considerar também, senhores, que nós, naturalmente, este período, final de março, abril, maio, já é o período de entre-safra, mas essa situação se agravou pela falta de abastecimento de água e principalmente pela redução da qualidade e oferta de pastagem. Maçã, tivemos prejuízos consideráveis, esse número é um pouco maior também, porque estamos finalizando agora o fechamento da safra, né, final de maio, mas como eu falei, essa estimativa até abril. Em resumo, esse é o prejuízo estimado, né, cerca de 436 milhões de reais que deixaram de ser movimentados pela nossa agricultura nessas culturas aqui, em algumas culturas. E aí, o que a gente, enquanto secretaria, e com o apoio da IPAGRE, a gente está projetando aqui para minimizar esses prejuízos. Então, nós convocamos de imediato o Conselho de Desenvolvimento para criar algumas linhas de financiamento, suporte e crédito para os pequenos produtores aqui do nosso estado, produtores e pescadores. Então, uma linha que a gente
criou agora para capital de giro e custeio, R$30 mil por produtor, com 5 anos para pagar, sem juros, recurso do FDR, do nosso Fundo de Desenvolvimento, e esse programa é operacionalizado pela Epagre. Então, os produtores procuram o escritório da Epagre, podem fazer isso por aplicativo, o diretor Humberto vai pontuar isso, e esse crédito já está disponível para CPF. Também para CNPJ, pequenos empreendimentos, aí a modalidade de pagamento de subvenção de juros, né, também mais R$1,5 milhão via FDR, onde a Secretaria faz o pagamento do juro no limite de 2,5% para financiamentos de até R$100 mil. Né? Também programa operacionalizado para a Epagre para pessoas jurídicas. Uma outra medida que a gente tomou lá em março, já com o aval do Conselho, foi prorrogar o prazo dos pagamentos das parcelas que tinham sido contratadas no financiamento. Então, quem tinha parcela para vencer em março, abril, maio, junho, vai poder pagar essa parcela até o dia 3 de agosto. Mas aqui eu pontuo uma situação, porque o nosso fundo ele funciona com crédito rotativo. E às vezes podem surgir demandas, inclusive para os senhores nos seus municípios, para os senhores deputados, olha, está faltando dinheiro aqui, está faltando dinheiro lá. Não é isso. O que está acontecendo é que, como as parcelas foram prorrogadas para agosto, o fundo reduziu de tamanho, mas em agosto o pessoal deve fazer os pagamentos, aportar o fundo, volta o crédito rotativo para algumas operações. O diretor Humberto também vai pontuar isso de maneira breve depois. Então, esse é um detalhe, a gente prorrogou essas parcelas, o vencimento, né? Não é a solução, mas mitiga um pouco a situação. A questão dos poços artesianos foi outra iniciativa que uma modalidade que, com o aval do Conselho, a gente implementou aqui na Secretaria, também com recursos do Fundo de Desenvolvimento, R$1,5 milhão, a gente limitando a R$25 mil por produtor, por poço, né, para fazer essa perfuração. Inicialmente, esse valor ele representaria cerca de 60 poços. Fizemos a distribuição por regional da Epagre, para onde que vai furar esses poços, com base nos mapas que os senhores viram anteriormente, porque onde está a situação mais complexa é oeste, meio oeste, região serrana. Então, foi feita essa distribuição. Contudo, tínhamos não sabíamos da real estimativa, então isso representa hoje a possibilidade de 60 poços, mas já sabemos que a demanda supera os 200 pedidos, né? Já temos isso dentro da Epagre, então estamos trabalhando aqui na Secretaria de novo, devemos chamar o Conselho para aportar um pouco mais de recurso aqui para atender essa demanda. Isso deve acontecer na próxima semana. Uma outra inovação que tivemos aqui em Santa Catarina, com parceria da Secretaria de Assistência Social, um projeto que também foi uma provocação da própria Epagre e que a Secretaria entendeu como viável, foi a questão de aquisição de alimentos da agricultura familiar, uma espécie de PAA estadual, onde também, com o aval do Conselho, vamos usar R$2 milhões para aquisição de alimentos de pequenos produtores, metade desse valor destinado à aquisição de leite e derivados e a outra metade para alimentos diversos, sempre do agricultor e das pequenas cooperativas familiares, via município, onde a Secretaria vai conveniar com o município, descentralizar crédito de até R$30 mil para os municípios fazerem essa aquisição e fazerem a doação através da assistência social dos municípios. E, por fim, claro, esse programa tem alguns critérios, a gente elencou alguns critérios, desde a questão de IDH, a questão de Conselho de Desenvolvimento Rural e Municipal organizado, e que a economia, claro, seja baseada no agronegócio, para a gente poder viabilizar essa situação desse programa de aquisição de alimentos. Deputado Zé Milton, de maneira muito breve e rápida, era isso que eu queria colocar. Eu gostaria de devolver a palavra para o senhor, mas se o Humberto, e eu acho que o Humberto e o Renê têm muito
a contribuir. Não sei se querem complementar alguma fala minha, mas de maneira preliminar e muito superficial era isso que eu tinha para colocar aos senhores deputados. Obrigado, secretário, pela explanação. Nós vamos combinar, vamos dar vocês terão outras oportunidades para estar respondendo. Então, claro. Eu vou dar 2 minutos para cada um, para o René e 2 para o Humberto, para eles sintetizarem o melhor que eles puderem, e logo em seguida também eles vão voltar a usar da palavra, porque vai ter perguntas dos deputados a serem respondidas, ok? Então, deixo com o René aí, eu não sei, ou com o Humberto, por um tempo de 2 minutos cada um, para que a gente possa depois ouvir os deputados. René, você primeiro, René. Obrigado. Bom dia, Humberto. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, deputado Zé Milton. O que cabe ao CEPA, de forma rápida, fazer é o seguinte: nós estamos... o levantamento e os dados mais úteis, nós partilhamos eles com o gabinete da secretaria, e o secretário adjunto Ricardo Mioto já apresentou. Por outro lado, é importante salientar que nós fizemos esta semana uma revisão, uma atualização do sistema estadual de safras agrícolas. Então, nós vamos ter um novo relatório a ser apresentado nesta sexta-feira, que nós compartilharemos por meio do nosso boletim agropecuário, com informações e mais detalhes atualizados da dinâmica de safras. Tá bom. E também dizer que no fechamento de safra, no próximo mês, depois de um acordo ainda com o diretor Humberto, nós devemos fazer um segundo movimento com um relatório desse que foi encaminhado aos senhores, dando um fechamento da situação da estiagem coronavírus em torno do ano agrícola. Tá? Era isso. Um bom dia a todos. Obrigado, deputado Zé Milton. Cumprimentá-lo assim e cumprimentar todos os presentes e trazer os cumprimentos da presidente Edilene e a toda a Comissão da Agricultura e da ALESC. O que houve na situação atual, né, desde junho do ano passado, a gente tem notado a anomalia da precipitação mensal acumulada negativa, né, no balanço hídrico, que é o que é importante nesse momento a gente apontar. Isso se acentuou em março e abril para as várias regiões do estado, né? Um pouco menos no litoral norte, mas agora também começa a ter balanço negativo. Para vocês terem uma ideia, a média é de 350 milímetros de balanço negativo acumulado no estado. As regiões mais afetadas ali envolvem o meio oeste, oeste e a região serrana, com menos 600 milímetros de balanço hídrico, ou seja, seria necessário quase 600 milímetros de chuva para tentar equalizar esse processo. Então, para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo. E agora o litoral norte também está com balanço hídrico negativo com menos 75 milímetros, o que para aquela região que é chuvosa é muito significativo. Qual que é a consequência disso, né? Hoje nós temos aí mais de 100 municípios com problemas relacionados à estiagem, com as principais culturas aí soja, milho, leite, feijão e maçã, dentre outras que foram citadas já. O impacto disso também na parte da pecuária, 50% da área de pastagens do estado foi comprometida, sendo que 1,6% da área de silagem foi afetada agora na safrinha. Também a gente levanta a questão do abastecimento emergencial de água, né, em mais de 170 municípios, ou seja, mais de 3.600 famílias tiveram essa necessidade, e as principais atividades afetadas foram a avicultura, suinocultura, bovinocultura de corte e leite. E se estimou essa perda aí acima dos 600 milhões pela estiagem, mas se a gente for observar nas culturas, isso fica de 1% na soja, 10% no milho e até 30%, né? E que já geram perdas econômicas. Esse relatório eu coloquei no chat, ele está disponível dentro do site do IPAGRE CEPA. É importante referendar que as chuvas ocorridas nas últimas 72 horas, disponível
no link que eu vou colocar aqui para vocês. Elas variaram bastante, foi uma chuva mal distribuída, mas que foi representativa no estado como um todo, tá? Se nós pegarmos ali na região extremo oeste, teve até 71 milímetros em Dionísio Cerqueira, passando a 71 ali em Ponte Serrada, mas a média ficou entre 20 a 40 milímetros. Aí, se nós formos para a região do Planalto, choveu um pouco menos ali, até 10 milímetros, 5 milímetros, e no meio oeste deu uma chuva até significativa de 20 a 40 milímetros, e se nós formos para o litoral, ficou ali abaixo de 10 milímetros aí na média, tendo uns pontuais aí de 20 milímetros. Colocando ainda que a gente fala muito do mexeu na água, né? Se nós observarmos as estações de medição de nível de rios dentro do site da Ipagre, a gente observa ainda várias estações que não apresentam aumento do nível dos rios, mas no extremo oeste a gente já começa a ver alguma mudança com a chuva recente que aconteceu, tá? Dizer para os senhores e senhoras que a previsão para os próximos 15 dias, né, indica que na terça-feira que vem deve acontecer chuvas isoladas aqui no oeste, e na quarta e quinta-feira uma condição parecida com a de ontem, né, chuva mal distribuída e baixo acumulado. A partir daí, até o final de maio, uma massa de ar frio deve manter o tempo firme, né, e necessita de maior acompanhamento da previsão para a gente ter os finalmente disso. Com relação à previsão climática trimestral, né, que isso é importante para a gente ver a tendência dessa estiagem para o futuro, é que a previsão segue com chuva média abaixo da média para junho e julho. E as chuvas tendem a ser mal distribuídas no estado, com valores pouco significativos, alguns mais elevados, e nas localidades, assim, em algumas localidades. E essa distribuição é irregular, né? Então, para vocês terem uma ideia, a média de junho e julho é de 110 a 170 milímetros no oeste e meio oeste, e 70 a 130 milímetros de chuva no Planalto ao litoral. Então, o mês de julho é menos chuvoso em relação a junho. Então, os próximos meses aí apontam essa questão de pouca chuva que não tende a restaurar todo o balanço hídrico. Isso nós temos aí na previsão trimestral, os boletins. As ações de mitigação que envolvem a Secretaria da Agricultura, nós fizemos aí um apoio através da FECAM, nós estivemos envolvidos junto à Defesa Civil, como o secretário João Batista também colocou, o apoio da Ipagre aos Conselhos Municipais de Defesa Civil e nas construções dos dados municipais de perdas, o qual foi bem citado pelo secretário Mioto. Então, o que está acontecendo é que a montagem dos processos estava sendo em desacordo com aquilo que é necessário dentro da plataforma da Defesa Civil. Então, o processo ia e voltava, o que gera tempo, perda de tempo. Então, os municípios devem procurar as coordenadorias regionais da Defesa Civil, levantar os dados junto da Ipagre, das perdas pecuárias e da agricultura, para que possam montar esse processo junto à coordenadoria de Defesa Civil, para daí inserir na plataforma e ter a decretação adequada de emergência. Então, a FECAM também participou dessa orientação junto aos municípios. Nós já mobilizamos isso e pedimos o apoio dos senhores e senhoras para que possamos ainda mais alentar os municípios na situação. Por que é importante a homologação desses decretos? Porque o governo federal lançou resoluções que permitem prorrogação de dívidas dos agricultores e crédito especial de custeio para os agricultores e até cooperativas singulares, tanto médio produtores quanto pequenos produtores. Nesse processo, a resolução exige a homologação do decreto da Defesa Civil. E em próximas resoluções também vão exigir isso. E nós temos que ter isso claro junto aos municípios para que façam. A resolução 4803 de 2020 do Banco Central, ela colocou o prazo até 9 de abril. Nesse caso, o que acontece para a homologação, né? Nós solicitamos ao Ministério da Agricultura que intervenha junto ao Banco Central para que esse prazo da homologação fique até dia 1º de junho, onde os municípios teriam mais tempo para homologar seus decretos, reconhecer os decretos que estão sendo feitos e assim permitir o acesso dos agricultores a essa política federal. Isso é muito importante para nós. Também estamos trabalhando no seguro agrícola do Proagro, né? As perícias que a Ipagre está fazendo não pararam, mesmo durante a pandemia, por nós entendermos essa questão da emergência. A questão das políticas públicas, nós temos aí o menos juro, o FDR, com prioridade para a água, então os recursos estão limitados a essa condição hoje, que nós temos que incentivar a questão do armazenamento, perfuração de poços e assim por diante, principalmente para a dessedentação humana e animal junto aos produtores. A estiagem poderia estar sendo bem pior se não fosse o trabalho que a Secretaria da Agricultura e Ipagre fizeram nos últimos 8 anos, onde nós viabilizamos mais de 1.800 projetos de crédito em captação, projetos de armazenamento de água em cisternas foram mais de 1.200, perfuração e construção de poços foram mais 400,
e mais de 160 projetos para bombeamento, captação e armazenamento de água, né? Isso aí são mais de 62 milhões investidos 62 milhões de reais investidos nos últimos 8 anos para combate à estiagem. E isso continua ao longo do tempo, né? Então, as tecnologias disponibilizadas e orientadas pela EPAGRE, fomentadas pelas políticas públicas da Secretaria da Agricultura, como plantio direto de hortaliças, pecuária à base de pastagens perenes, cobertura verde de pomares, aumentam a renda das famílias e produtividade e também mitigam os impactos da estiagem. E, nesse sentido, os recursos que são investidos pela Secretaria de Agricultura, através da EPAGRE, têm orientação técnica. E cada real investido retorna 5 para a sociedade catarinense. É importante ter o apoio dos senhores e senhoras nesse sentido. Que o desenvolvimento rural e pesqueiro proporcionado pela EPAGRE, pela Secretaria da Agricultura, com o apoio da Comissão da Agricultura da ALESC, a gente com certeza vai avançar cada vez mais. Informar que a EPAGRE não parou, a gente teve... Desculpa, estou excedendo o tempo. Nós precisamos dar uma administrada no tempo aqui, Humberto, se puder. Obrigado, concluir. desculpa. Sim, então, para concluir rapidamente, nós estamos aí presentes nos municípios, tivemos o problema da pandemia, estamos lá presentes, estamos operacionalizando todas as políticas públicas, contamos com o apoio dos senhores para que nós possamos ter a contrapartida dos municípios nos contratos de ATER, onde o município investe 10%, o Estado 90%, para que a EPAGRE esteja lá. Obrigado, senhores, e agradecemos ao apoio, né, deputado Zé Milton. Obrigado, desculpe pelo tempo. Obrigado. Eu, dando sequência aqui, nós também temos mais aí, uns 20 e poucos minutos até. Gostaríamos de ouvir agora, primeiro dar as boas-vindas ao deputado Altair Silva, que também se faz presente aqui na reunião, e vamos iniciar ouvindo aqui as considerações da nossa deputada Marlene, que também é membro da Comissão de Agricultura e de uma região agrícola aí do Extremo Oeste. Por favor, Marlene, pelo tempo de até 3 minutos, só deixar as perguntas a cada conjunto de 2 deputados, a gente deixa aí para, se houverem perguntas, para que sejam respondidas tanto pela Defesa Civil quanto pela Secretaria da Agricultura. Deputado Zé Milton. Deputado Zé Milton. Por favor, deputado, ouço o deputado Moacir. Só pedir se depois da Marlene eu pudesse fazer algumas indagações que eu preciso entrar na reunião da CPI, deputado. Por favor. Eu agradeço, viu? Zé Milton, depois do deputado Sopelsa, me inscrevo também. Ok. Se for, as minhas são rapidinhas. Deputada Marlene, com a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado Zé Milton, colegas deputados da Comissão da Agricultura, todos os representantes aí, o Zézo Pedroso e o nosso secretário em exercício Mioto, mandando inclusive um abraço e votos de recuperação ao secretário Ricardo, ao Walter Dresch, aos funcionários, servidores da EPAGRE. Eu só queria fazer algumas considerações e acho que a explanação foi muito bem feita e acho que essa reunião realmente ela era imprescindível. Primeiro, dizer do meu reconhecimento ao trabalho da EPAGRE, da SIDASC e da Secretaria da Agricultura em prol da agricultura catarinense. Nós temos hoje uma agricultura com um diferencial comparado aos outros estados, é muito graças a esse trabalho técnico que esses órgãos fazem em Santa Catarina, independentemente de quem os tenha dirigido, como, por exemplo, o nosso colega deputado Sopelsa, que foi secretário também. Minha admiração e meu reconhecimento por esse trabalho. E eu ouvi aqui todas as ações de mitigação, né, das consequências da estiagem, iniciadas pela Secretaria da Agricultura, e eu só queria, e que eu acho que são muito pertinentes, todas elas, embora os valores obviamente são valores que não correspondem à demanda, como até foi colocado pelo próprio Ricardo, com base nisso é que eu gostaria de perguntar ao secretário Ricardo quais são se existe algum planejamento, se existe alguma previsão, porque pelo que eu ouvi, pelas previsões aí das chuvas para os próximos meses, aí o ano vai continuar sendo mais ou menos nessa mesma linha, com índices muito baixos. Então, com base nisso, e considerando, obviamente, que vivemos um momento de pandemia, vivemos um momento em que a arrecadação do Estado está baixando, mas, por isso mesmo, precisamos manter a agricultura forte, precisamos manter esse setor trabalhando com muita força para que o nosso Estado não sofra tantas consequências
de todo da pandemia, quais são as ações ou se existe uma previsão de injeção de mais recursos quer seja para os postos artesianos, né, que tem hoje 60, a previsão para 60, mas que obviamente não atende à demanda, também para o acesso ao crédito, enfim, a prorrogação também dos financiamentos dos produtores, enfim, o que o Estado tem de previsão, ou se estuda isso já, um plano de ação para esse ano que já deu para ver que vai ser muito difícil também nessa questão climática aqui em Santa Catarina. Obrigado, deputada Marlene. Passo então a palavra agora ao deputado Sopelsa e depois daí o secretário Mioto responde. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Eu também quero cumprimentar todos os deputados. Em vosso nome, deputado Zé Milton, em nome da Marlene, cumprimentar todos os deputados da Comissão de Agricultura. Eu não posso deixar também de cumprimentar o nosso amigo e presidente da FESC, o Zésio Pedroso, nosso amigo também, Walter, presidente da FETAESC, enfim, o Mioto, que está aí, o adjunto da Secretaria da Agricultura, aproveitar que transmita ao Ricardo o nosso desejo de uma boa recuperação. Enfim, o nosso também representante, o João Batista, da Defesa Civil. Enfim, cumprimentar a todos, vou procurar ser breve. Esse ano parece não é um ano muito favorável para Santa Catarina e para o Brasil, né? Nós tivemos primeiro aí a questão dos defensivos agrícolas que mexiam com a economia da nossa agricultura. Depois nós temos aí o coronavírus, que é uma situação que não sabemos aonde vai parar, como que vai se encaminhar. Ameaça de fechamento de indústrias, né? Que é difícil quando você fala em fechar uma indústria vinculada à agricultura. Alô? Estamos ouvindo bem, deputado, estamos ouvindo bem. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Ameaça de fechamento de indústrias, né? Se fechar uma indústria, você sabe que não é só a indústria, mas é lá a questão da produção que está na agricultura, da produção que está no campo também, né? E aí vem a questão da estiagem, né? A questão da estiagem, que eu não tenho dúvida nenhuma, deixou muitos prejuízos para o estado de Santa Catarina, para a agricultura, né? A questão do feijão, a questão da maçã, a questão do milho, do soja, o leite, as pastagens. O leite ainda, nesses últimos dias, uma baixa de 10% a 14% para o produtor. Quer dizer, eu até às vezes estou pensando em convocar o Zésio e o Walter, né? Para nós começar a incentivar os nossos produtores, Marlene, a produzir menos, porque, por enquanto, no Brasil, quem regula os preços, né, é a oferta e a procura. Mas, enfim, eu sei do trabalho importante que a Secretaria da Agricultura faz com as suas empresas, a IPAGRE, a SIDASC. É um patrimônio que Santa Catarina tem, que são poucos os estados que têm esse patrimônio técnico, né, que nós temos, mas também esse patrimônio que é a nossa agricultura. Eu vi, Mioto, tem algumas coisas que são solicitadas, por exemplo, a prorrogação do prazo do programa de equivalência, o troca-troca. Eu sei que é importante isso, mas não tem a secretaria, eu sei também que não tem como prorrogar, porque esses recursos já não são mais da Secretaria da Agricultura, passaram a ser das cooperativas, foram as cooperativas que fizeram esse financiamento. Mas se nós pudéssemos, e aí eu não ouvi todo o depoimento do Ricardo, porque estou participando também conjuntamente da CPI, mas se a gente pudesse prorrogar os financiamentos que foram feitos do FDR, esse é um recurso que é do Estado, pudesse dar uma prorrogação de pagar as prestações que vencem agora para o último ano do financiamento. É uma ajuda que se dá aí para o produtor. E também, quem sabe, viabilizar um recurso extra dentro do FDR para nós financiarmos pequenos investimentos que precisam ser feitos na agricultura, fora da questão
dos poços artesianos, das cisternas. Olha, foi perdido recursos na questão das cisternas, né? Porque muitas vezes a gente lembra do santo quando a gente está precisando, né? Nós tínhamos recursos disponíveis para investir mais em cisternas e, infelizmente, não houve. Deputado Sopel, se a gente precisa sintetizar um pouco aí para ouvir a todos por causa do tempo final. Sim. Estou concluindo, deputado Zé Milton, mas que a gente pudesse, através da Secretaria da Agricultura, fazer alguns investimentos, pequenos investimentos, que venham minimizar um pouco esse prejuízo que nós tivemos com a estiagem, né? Era isso que eu queria deixar aqui, complementar mais uma vez a Secretaria da Agricultura, a IPAGRE, a SIDASC, pelo trabalho que fazem, e a Comissão de Agricultura. Eu acho, deputado Zé Milton, e finalizo, nós deveríamos, o deputado Sareta, esses dias, nós tivemos uma reunião com a Comissão da Saúde, chamando as indústrias, e eu acho que nós deveríamos fazer na Comissão de Agricultura, quem sabe na próxima semana, uma reunião com o setor industrial também, para ver o que a indústria pode fazer nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, para minimizar um pouco o prejuízo que teve a agricultura. Os preços dos produtos estão baixando, olha, baixou o preço do suíno para os particulares também. Então, são questões que realmente precisam ser revistas se nós quisermos manter essa planta produtora que tem a agricultura do nosso estado. Desculpem aí ter me alongado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sopelsa. Deputado secretário Mioto, o senhor gostaria de responder de maneira bem... Deputado... por favor, então, vamos ouvir o deputado Neudi Sareta. Até porque eu vou pegar quase que uma continuação do que o Sopelsa falou, inclusive tocando. A bancada de concórdia, por favor. Tranquilo, Zé Milton, porque hoje a Ada não está na reunião. Estamos brincando lá das nossas reuniões da Comissão de Saúde, né? Eu queria cumprimentar a todos rapidamente. Eu sei que está todo mundo oprimido aí pelo tempo, né? E, infelizmente, a gente vive esses momentos de dificuldade tremenda aí, em função da pandemia. Atende diz o que eu estou fazendo, Ibrahim. Mais uma, aliás, nós aqui no Oeste temos sofrido frequentemente. Eu não vou repetir o que já foi dito aqui, as análises feitas. Eu queria apenas também, em relação aos financiamentos do FDR, o deputado Sopelsa falou aí, e era nisso aí que eu tinha me escrito para falar, as parcelas de março, abril, maio e junho foram jogadas para 3 de agosto. Ok, mas 3 de agosto, né, os problemas dos prejuízos ainda vão estar aí, né? O outro já faz sinal que sim, né? Ainda vão estar aí o prejuízo, a pandemia está aí, e as parcelas que vencem depois do dia 30 do 6 também vão estar aí, né, em julho. Então, a minha colocação era no sentido da análise do estudo, se isso não pudesse ser jogado lá para frente, no ano que vem, ou enfim, no final, para de fato dar uma, vamos dizer, uma folgada. Então, Zé Milton, é isso, eu não quero ficar repetindo o que foi dito, mas me preocupa muito essa questão específica aí do FDR. Obrigado, deputado Sareta. Então, deixo a palavra agora com o secretário Mioto, também com a Defesa Civil, se achar pertinente alguma consideração. Depois ouviremos os demais deputados. Perfeito, obrigado, deputado. Vou ser bem breve. Sim, deputada Marlene, eu vou começar por aí. Nós estamos com a nossa equipe trabalhando e revendo o que a gente planejou lá em março, logo no início, né? E nós, naquele momento, a gente não tinha noção, deputado Sareta, da dimensão. Então, se fez esse planejamento já pensando para agosto, em prorrogações, mas agosto já se avizinha, a gente sabe que a situação vai ainda, por mais um tempo, permanecer dentro desse nível de dificuldade, a se somar não só a pandemia, mas também a questão da estiagem. O que nos preocupa e preocupa a nossa equipe técnica que faz a gestão do fundo aqui é essa questão que eu falei anteriormente do crédito rotativo, porque se não entra recurso, a gente também fica com a mão amarrada para reinvestir, né, esse recurso, e temos que ir secando, em tese, a fonte. É importante destacar que o fundo, o FDR, da onde vêm os recursos que compõem o fundo, é do aporte das agroindústrias e de todas as agroindústrias, e aí isso implica, se temos redução de arrecadação, também temos redução de aporte e
o colchão do fundo vai encolhendo. Mas é o que eu falei no início, nós estamos preparando para a semana que vem, e aí já deixo de sobreaviso o presidente Walter Dresch e o Zezo, que provavelmente teremos que fazer uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, CD Rural, para tratar desse assunto, para inclusive ampliar, poder ampliar, o Conselho precisa autorizar, poder ampliar esses prazos para a gente redeslocar recursos, por exemplo, do programa Irrigar para colocar na perfuração de poços artesianos. É o que eu falava ontem para a equipe, que, vamos investir em irrigação se não tem água, então vamos furar poço. Então a gente está junto com o EPAGRE, lógico, o pessoal da extensão da EPAGRE está nos dando um apoio incrível nessa equalização, mas estamos sim trabalhando nisso. E com relação ao deputado Sopelsa, foi muito feliz na fala dele, porque é um profundo conhecedor aqui da operação da Secretaria. Nós temos muitas demandas, e acredito que sejam dos senhores também, na questão de prorrogação do troca-troca. A gestão não é mais da Secretaria, né? Ela é compartilhada com as cooperativas que já aportaram esse recurso, então isso fica muito difícil, a renegociação dessa dívida do troca-troca sementes de milho, né? Muito difícil não, ela é impossível porque a cooperativa já fez a operação. E a questão das cisternas, né? A gente também tem esse programa, na verdade, ele não parou, né? Depois o Humberto pode complementar. A gente tem esse recurso disponível. Se o produtor procurar o escritório da EPAGRE, ele vai ter acesso a esse programa para a operação de cisternas. Mas o mais, sintetizando a minha fala, nós vamos sim, semana que vem, replanejar o que planejamos lá em março, pensando em agosto, para estender isso, deputado Sareta e deputada Marlene. Mas eu também tenho que alertá-los da escassez que temos, a provável escassez que teremos de recursos também. Então eu quero deixar isso muito claro aos senhores, que de fato vai faltar cobertor para todas as demandas que teremos. Então é isso, mas o planejamento existe e vai ser refeito agora para a posteriori. Obrigado, secretário. Na sequência, então, agora gostaríamos de ouvir aqui o deputado Volney Weber, pelo tempo de 3 minutos, deputado. Por favor, que a gente tem um horário aí para encerrar a reunião. Muito bem, já tinha cumprimentado, acho que a todos, né? Algum deputado chegou depois, não lembro assim, a todos de forma especial, minha saudação, ao Ricardo Mioto, nesse momento que vem, né, fazendo seu trabalho à frente da Secretaria, substituindo o seu líder lá, que é o Ricardo Gouveia, que você leva, Mioto, um abraço e o meu desejo de recuperação imediata ao Gouveia, né? Uma grande pessoa que sempre nos atendeu com muita responsabilidade e atenção, mas também parabenizá-lo, o Ricardo Mioto. O nosso estado ele é uma terra especial, né? É fantástico o nosso estado num todo, mas parabenizar por você ter escolhido a nossa pequena São Ludogero aqui já há algum tempo para aqui firmar sua residência. Então, deixar meus parabéns para você. Bem, o meu comentário vai na seguinte linha. Nós sabemos, e sou reconhecedor do trabalho da EPAGRE, né, o Humberto está aí presente, né, da força que é a EPAGRE na nossa agricultura do Estado, com seus técnicos espalhados aí pelos municípios, né, que contribuem muito para o desenvolvimento das nossas propriedades e do movimento econômico do nosso Estado, tenho certeza disso. Mas, nesse momento, a gente sabe que o governo do Estado ele tem os programas, né? Tem o programa de insumos e subsídios, né? E o programa Irrigar, né? Que o Mioto fala, irrigar não, mas o mesmo recurso ele oportuniza a perfuração de poços, né? Então acho que o programa ele vem atender esse momento de dificuldade. Agora, nós temos o programa Menos Juro, nós temos o programa de apoio, nós temos o programa Terra Boa, e é nisso que eu quero chegar nessa hora. Na questão da semente de milho, do calcário, do kit de pastagem, da piscicultura, no todo. Então, veja só, nós passamos pelo verão sem chuva praticamente, né? O nosso sul do estado, a região litorânea, não estava de uma forma tão atingida
falta água também para o plantel. Mas, enfim, falando da área do leite, da bovinocultura principalmente, nós viemos de um verão praticamente sem chuva, então não houve acúmulo de pastagem, né? Estamos no outono com tudo seco, e o milho, a safrinha, a silagem, não deu uma silagem de qualidade, ou muito pouco material armazenado para passar o inverno, e o inverno está chegando. Então, o que é a minha proposta aqui, a minha sugestão? Esses kits de pastagem, tão logo a primeira chuva chegando, tem que colocar a aveia na terra para ainda criar uma pastagem para o inverno. Mas também a liberação das sementes de milho, assim que nós chegar ali no finalzinho de julho, que já é momento de lançar a semente na terra, que ela esteja uma força-tarefa da EPAG, dos seus técnicos, para desburocratizar o mais rápido possível, colocar isso à disposição do nosso homem do campo. Eu acredito que a demanda vai ser maior na procura desses insumos, porque todo o campo está prejudicado e com menos recursos nessa hora para aquisição própria. Então, tem que ter realmente um apoio do governo, né, nesse momento. Então, que a EPAG, nesse momento, que faça realmente uma força-tarefa. No momento difícil, nós temos que ser diferentes. Intensificar os trabalhos, acompanhamento de forma muito intensa. Deputado Volney, mais um minuto para concluir, tá? Por favor. Finalizando, presidente. Muito obrigado. Uma força-tarefa muito intensa para desburocratizar e colocar esses equipamentos, esses insumos na mão do nosso produtor, para tão logo ele poder gerar alimento o mais rápido possível para si próprio, para os plantéis. Então, que a EPAG consiga fazer isso com o apoio do governo. E Mioto, que nós talvez tenha que levar ao governo, que não só do fundo, mas o governo nessa hora remanejar algum recurso através do orçamento geral, né, desvincular algum recurso para a nossa agricultura, que é o nosso suporte, que é a alavanca do crescimento do nosso estado, que aguenta o nosso estado de pé. Os recursos da agricultura, eles representam muito para o nosso estado. Então, nós temos que alavancar e dar suporte nesse momento. Então, o governo tem que olhar com carinho diferente, não só pelo fundo, mas sim um dinheiro novo dentro da agricultura. Isso nós temos que levar ao conhecimento do governo e reivindicar. Então, essa é a minha sugestão, né? E nós ampliamos o fundo através de um recurso novo e que a EPAG faça uma força-tarefa nesse momento agora para ampliar aí o mais rápido possível a produção de alimentos dos plantéis. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Na sequência, também pelo tempo de 3 minutos, o deputado Coronel Mocelin, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Quero cumprimentar também o Coronel Aldrin, meu colega de farda, tudo bem? Mioto, o Walter Brecht, todos os que eu quero... o Humberto também, né? Eu acompanhei atentamente ali, praticamente minhas dúvidas também já não tem muito, principalmente a questão do volume hídrico previsto para esse ano, que eu também tenho interesse em saber. Eu acompanho essa questão das estiagens, porque minha família também é da agricultura e lá do extremo oeste está sofrendo muito e a gente vê o sofrimento das pessoas do campo perdendo a produção por falta de chuva, né? Então, essa é uma preocupação grande. Eu sei que a EPAG aí tem um trabalho muito grande com isso e eu praticamente não tenho dúvida, eu sei do tempo aí que está limitado. Cumprimento a todos, parabenizar e ficar à disposição também. Um abraço a todos. Obrigado, deputado Mocelin. Nós também gostaríamos de ouvir aqui o deputado Altair Silva, que também nos prestigia e está sempre acompanhando, praticamente um membro aí da nossa comissão. Por favor, deputado Altair. Meu bom dia a todos. Serei bastante breve aí. Minhas saudações ao presidente extensivo, a todos os participantes dessa reunião. Eu estava acompanhando pelo YouTube, mas agradeço pelo presidente ceder o link para mim participar aqui também. Essa reunião tem sido muito importante, a questão do crédito, mas eu vou voltar bem ao início lá do coronel João Batista. Os prefeitos estão cobrando veementemente, eu tenho mantido contato frequente com a Secretaria da Defesa Civil, mas os processos ainda estão caminhando em processo de tartarugas. E as prefeituras reclamam muito de que, eu não vou colocar essa palavra má vontade por parte da Secretaria da Defesa Civil, mas que é muito lento, que a toda hora estão pedindo uma vírgula, uma resistência, um ponto de interrogação,
e a coisa não anda. E assim os produtores não conseguem, junto às instituições de crédito, conseguirem refinanciar as suas dívidas, equalizar a sua situação perante o banco, e o prefeito e o município ficam todos lá estrangulados. Então, eu faço um apelo aqui aos coronéis da Defesa Civil que estão nos ouvindo aqui, que montem um processo rápido, que tenha, se possível, uma equipe que visite o município e que dê uma ação de pronto atendimento para não ficar com essa vírgula, resistência, interrogação, que isso aí está irritando os prefeitos e os municípios atingindo pela estiagem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair. Então, eu deixo a palavra agora livre aí também para o coronel Aldrin, para suas considerações em relação a tudo que já foi colocado relacionado à Defesa Civil, e mais alguma coisa que o senhor tiver, mais algum fato a acrescentar, coronel, por favor. Bom dia a todos, senhores deputados, né, e outros participantes da reunião, em especial nosso comandante, coronel Musselin. A Defesa Civil, ela vem trabalhando com relação à estiagem desde o seu início, desde a sua detecção lá no ano passado. Então, a gente vem monitorando tudo isso, tá? E as nossas equipes, tanto de meteorologia como de hidrologia, elas estão trabalhando constantemente nisso. Nós sabemos que a água em Santa Catarina, né, como em todos os lugares, mas principalmente aqui em Santa Catarina, é um bem muito importante, né, um recurso super importante. E nós, em alguns momentos, nós temos em abundância, em outros momentos, né, nós temos em déficit, que é no caso que nós estamos passando. E esses momentos são cíclicos, né? A Defesa Civil trabalha nos dois pontos, né, tanto na abundância quanto na falta. Com relação a essa questão dos municípios, nós temos as 20 coordenadorias regionais que estão apoiando todas as regiões do estado, né, em loco, conversando com os coordenadores municipais, conversando com os prefeitos. Além disso, para cada processo desse, existe uma análise técnica da nossa hidrologia, que está apoiando os municípios tecnicamente. Então, o município que tem o nosso apoio aqui, todos têm, na realidade, e que fazem os processos e a gente está apoiando, automaticamente, muito rapidamente, eles são reconhecidos pelo governo federal. O que acontece é que existem alguns documentos que são necessários e muitas vezes as prefeituras, elas demoram em fazer isso, demoram em mandar essa documentação, às vezes decretam e não colocam no sistema, e a gente tem apoiado isso muito proativamente através dos nossos coordenadores regionais para que fomente isso. Então, a gente sabe que existe essa dificuldade, já foram feitas várias reuniões e nós estamos trabalhando para ajustar cada vez mais isso. Então, indo pontualmente nas prefeituras, nos coordenadores municipais, para que esse processo seja o mais célere possível. Além disso, só corroborando a palavra que o nosso chefe, o coronel João Batista, passou no início da reunião, nós estamos com força-tarefa, trabalhando constantemente para todos os processos que vão chegando de reanálise estão sendo trabalhados e rapidamente estão sendo mandados para a Casa Civil para serem homologados. Então, a gente tem uma quantidade, já 14 homologados, e mais aí, como o coronel falou, o coronel João Batista, já 30 que já estão indo para homologação. Nós estamos não só em campo com os nossos coordenadores regionais, mas, por exemplo, semana passada nós passamos com uma equipe vendo nos pontos lá no município, olhando realmente no rosto das pessoas que estão sofrendo com a estiagem, né? E nós sabemos que a estiagem, ela tem um viés estrutural e de gestão, porque é algo que é cíclico, é algo que é previsto, né? Vamos dizer assim. Isso passa por uma série de ações de gestão estadual, municipal e federal, tá? E aí a gente pode citar, né, alguns municípios que foram gratas, vamos dizer assim, a gente se sentiu muito bem no município, porque a gente viu que o município está trabalhando muito forte também nisso, além do Estado, com EPAGRE, com a Defesa Civil, e até eu gostaria de parabenizar todo o pessoal da EPAGRE e da SAR, o apoio muito grande da EPAGRE e da SAR, um trabalho muito sincronizado, muito integrado entre Defesa Civil, Prefeitura Municipal, EPAGRE, SAR e todos os órgãos aí que estão apoiando, Corpo de Bombeiros, fazendo abastecimento. Então, é uma grande força-tarefa que o Estado está empreendendo, né? E ontem nós ampliamos ainda mais com a implantação de uma operação de um nível maior com relação à estiagem. Então, nós estamos trabalhando, e assim, a gente viu de tudo, né?
vimos desde o do município que está, né, utilizando aquelas reservatórios lá de 2012, que a Defesa Civil distribuiu, que estão em operação ainda, junto com bombas e poços, e os municípios que, né, não estão, vamos dizer assim, fazendo aquele trabalho mais aprofundado na prevenção dessa situação. Então, assim, para responder o deputado, assim, a gente está apoiando muito fortemente os municípios, de forma não só técnica, mas em campo, indo lá em loco, observando, conversando com as pessoas, conversando com o prefeito, conversando com o coordenador municipal, com a agricultura local, e nós estamos vendo, sim, muitas situações em que a gente já está desenvolvendo soluções do tipo apoio com carro-pipa, do tipo cesta básica, reservatórios em localidades que precisam ter mais reservação para aqueles momentos em que eles têm água, captar essa água e reservar para os momentos em que vão passar um pouco mais de dificuldade. Então, é um trabalho constante da Defesa Civil, da Prefeitura Municipal, da EPAGRE, da SAR, Corpo de Bombeiros, enfim, muitas instituições trabalhando, e a gente vai reforçar esse trabalho, né? O Coronel João Batista tem um contato com a Defesa Civil federal muito forte, né? O Coronel Lucas, e ele, de prontidão, já tem essas aportes financeiros do carro-pipa, cesta básica, e nós estamos trabalhando também com relação a os reservatórios para que, além de ter um espaço para reservação, esse espaço seja adequado sanitariamente, porque nós estamos recebendo aqui em Santa Catarina um ataque do... Dá para o senhor concluir? Sim. Então, assim, só para finalizar, deputado, agradeço esse aporte do senhor, né, e de todos os deputados, e dizer que a Defesa Civil está de portas abertas, trabalhando muito fortemente para minimizar essa questão da estiagem. Ok. Mioto, só queria concluir de maneira muito breve ainda, talvez tenha mais alguma pergunta que ficou sem resposta, eu deixo livre aí os seus deputados, mas de maneira muito pontual, a gente tem mais 4 minutos aí para poder concluir a reunião. Deputado Zé Milton, para a gente responder só a questão do troca, né? Nós agilizamos a questão do Terra Boa Sementes de Milho, tá? Os deputados Lunei, Mussolini, Alter comentaram alguma coisa nesse sentido, e o milho, então, a gente adiantou o programa para o dia 20 de maio, e o prazo das autorizações de retirada a gente aumentou para 60 dias para o agricultor não ter que voltar até o escritório. E informar, né, deputado Zé Milton, que a EPAGRE, desde o dia 16 de abril, nós retomamos as atividades dos escritórios locais municipais com segurança, respeitando as orientações das cartilhas e da Secretaria de Saúde, para que nós possamos atender todas as demandas referentes às necessidades do Terra Boa e demais políticas públicas. E, rapidamente, para concluir, que o menos juro continua sendo um potencializador, pois utiliza recursos do Pronaf e a Secretaria, através do FDR, subsidia os juros. Isso é um potencializador para os programas de cisternas, abastecimento de água e assim por diante. Tá? Então, estamos à disposição e muito obrigado ao apoio dos deputados e deputadas na Comissão de Agricultura da ALESC. Está sendo fundamental. Obrigado. Mais alguma consideração? Secretário Mioto, para as suas considerações finais. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade aqui e colocar de novo a Secretaria, as nossas empresas à disposição dos senhores da Assembleia. Dizer que, sim, temos um grande desafio aí que está nos testando dia a dia, que é a questão da pandemia, que é a questão da estiagem. Nós sabemos que, de maneira indireta, a pandemia, e agora aqui eu quero fazer a ressalva e pedir o apoio dos deputados de toda a Assembleia, externei isso e tenho externado isso essa semana toda para todos os meus colegas secretários do governo, de que, bom, a pandemia é um problema, nós não podemos negociar em absoluta a questão da vida humana, mas, porém, sabemos que ela pode ter efeitos devastadores na agricultura, principalmente no que tange a questão de operações de agroindústrias, né? A paralisação de uma agroindústria implica em paralisação de toda uma cadeia, que é uma engrenagem extremamente complexa, para abate, para
os animais ficam estocados, armazenados nos aviários, nos chiqueiros, e isso implica em problemas sanitários, em mortalidade de animais e pode implicar, inclusive, na perda do nosso estado sanitário, que é hoje o que toca a nossa engrenagem. Então, nós anteontem publicamos uma portaria que melhorou a questão aumentou ainda mais os protocolos de biosseguridade e biossegurança nas empresas para que permaneçam operando, mas nós temos, vendo os casos aumentar, nós estamos muito preocupados aqui na Secretaria com essa possibilidade, que isso já aconteceu no Rio Grande do Sul, de paralisação de operações de agroindústria, e isso é um problema. Nós teremos outra pandemia na agricultura se isso se instalar aqui em Santa Catarina. Então, estamos todos juntos, as nossas empresas, em especial a SIDASC, que cuida da parte de defesa agropecuária, mas eu também conclamo todos os deputados da Comissão de Agricultura, presidente Zé Milton, para que dê uma atenção especial e todo o apoio que a Secretaria precisar, que o governo precisar nesse sentido, para que não tenhamos esse problema se instalando aqui no Estado. Mas ele é iminente em função dos casos que vão se acumulando de trabalhadores da agroindústria, mas nós estamos lidando com isso junto com a Secretaria da Saúde, junto com a Defesa Civil, com todos os órgãos do governo, e eu queria deixar aqui registrado a nossa preocupação da Secretaria da Agricultura com relação a isso e socializar isso com a Alesc também. De forma geral é isso, muito obrigado a todos os deputados, e a gente sempre está à disposição aqui para contribuir no que for possível. Pessoal, nós estamos com o tempo esgotado, né? Não sei se alguém tem mais alguma outra consideração, apenas já deixar aqui previsto, né? Nós estamos fazendo um documento para a Defesa Civil e também para a Casa Civil, que passa por ali também, para agilizar a questão das homologações dos decretos de emergência. Nós vamos buscar interagir, chamar o Banco do Brasil também aqui na Comissão de Agricultura para saber das providências e das exigências necessárias para a questão do crédito, principalmente para os agricultores, aí, na prorrogação de débitos, adequação à legislação federal. E vamos continuar acompanhando. Secretário Mioto, eu acho que a questão sanitária dos frigoríficos, ela não está totalmente resolvida ainda na portaria. Aliás, a portaria ficou muito burocrática para pequenos frigoríficos, mas isso é tema para uma próxima reunião. Mas acho que hoje tem que ser uma preocupação número 1, né? Porque é a mesma coisa que se adoecer um enfermeiro e 2 médicos, nós fecharmos o hospital. Fechar um frigorífico nesse momento, com uma cadeia produtiva complexa como é a da proteína animal, é uma catástrofe sem proporções. Então, estamos muito preocupados. Nos próximos dias, nós devemos estar, no início da próxima semana, interagindo com vocês e também com a área da saúde para tratarmos desse assunto, mas fica também aqui a preocupação. Quero agradecer aí a Secretaria da Agricultura, na pessoa do Ricardo Mioto, a EPAGRE, do Humberto, também o ICEPA. Agradecer muito especialmente ao Coronel João Batista, na pessoa do Coronel Aldrin, que está aqui nos acompanhando e trazendo informações, ao Zezo Pedroso, que voltou, foi para uma reunião e já voltou, está aqui junto conosco, a FAESC participando, e também ao José Walter Dresch, e eu vi aqui também o Sartor, que estava participando junto com o Dresch lá da FETAESC, trazendo as informações. A todos os colegas deputados, muito obrigado pela participação, e seguimos aí atento, acompanhando a nossa agricultura de Santa Catarina. Muito obrigado.